Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o primeiro capítulo do livro Ícaro Redimido, de Gilson Teixeira Freire. Este livro é maravilhoso, conta a vida de Santos Dumont no plano espiritual. Também abrange assuntos como depressão, suicídio e resgate. É realmente uma história muito linda e nos traz muito aprendizados, ok? Então vamos fazer aquele esquema. Eu trago o livro para vocês, leio e vocês deixem o seu like, comentem, compartilhem o canal para mais pessoas, gente. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, ok? Todos esses atos juntos faz com que o YouTube indique o meu canal para mais pessoas e faz com que esse conhecimento chegue a mais pessoas também, claro, né? Então, vamos para o primeiro capítulo do livro. Esclarecimentos necessários. Apresento ao leitor uma obra que não pode ser considerada simplesmente uma ficção. É fruto de uma estranha parceria com uma inteligência livre da matéria. Sei que lhe dar tão exótica origem coloca-a no hall das literaturas questionadas quanto à sua veracidade e levanta a suspeita de tratar-se apenas de um produto da imaginação aguçada de alguém capaz de se conceber dominado por forças estranhas, conduzindo o relato dos escritos aqui apresentados. Por isso, ela está estritamente endereçada àquele que aceita a possibilidade da existência da vida em um outro plano que não o da carne e admite a viabilidade de trocas de informações através das correntes de pensamentos que trafegam entre os dois mundos. Este livro, no entanto, não foi desenvolvido pelas vias da psicografia mecânica, na qual o medianeiro pouco interfere em seu trabalho, mas através de um envolvimento ativo e direto de inspiração consciente. Escrevi-o bastante cônscio de mim mesmo e com clara percepção das ideias que entretecia na mente. Apenas as sentia brotarem com uma profusão inusitadamente rápida e com uma clareza tão cristalina que não me deixavam a mínima dúvida quanto à sua origem. Imagens nítidas se formavam em minha tela mental sem o mínimo esforço imaginativo, e eu apenas cuidava de lhes dar corpo, vestindo-as com minhas próprias palavras, enquanto me sentia enlevado e envolvido por um halo de vibração de difícil definição. O tempo parecia-me estacionado, ainda que a sucessão das ideias fosse muito superior à minha reduzida capacidade de composição e habilidade de escrita. Embora já ciente do corpo do trabalho, não tinha a menor noção do que iria escrever, até o momento em que penetrava naquele mágico fluxo de ideias. A presença nítida de alguém que não pertence a este plano de vida era evidente e incontestável, e sua influência bastante poderosa para que me curvasse diante dele com sentimento de simpatia, admiração e respeito. Eu o seguia em pensamento, em pleno comando de minhas funções orgânicas, mesmo sentindo, naquele inusitado clima de enlevo, a sensação de estar flutuando ou como se meu corpo estivesse leve e estendido na posição horizontal, atado apenas pelo cérebro. A vivência dos fatos relatados era de tamanha magnitude que muitas vezes me atirava em lágrimas por senti-los com surpreendente realidade, como se estivesse presente neles, tal a nitidez com que os quadros se formavam em minha mente. Essas sensações são as únicas provas, ainda que restritas ao meu próprio testemunho, de que lidei com forças fora da normalidade e além de mim mesmo. Outras comprovações para certificar-lhes que os relatos desta obra são verídicos não posso apresentar, a não ser minha própria sinceridade. Explicações diferentes tampouco seria capaz de lhes dar, embora os descrentes do espírito se apressem em recorrer aos mistérios do inconsciente para travestir tais fenômenos de um racionalismo coerente com suas doutrinas materialistas,
crenças que já não podem nem mesmo se sustentar diante da imponderabilidade da própria matéria. Durante um ano, antes de iniciar esse trabalho, fui invadido, no momento do sono, por uma profusão de sonhos muito reais e que entreteciam todo o enredo da história que iria escrever mais tarde. No entanto, eu não estava ciente do fato e não podia compreender a razão daquilo. Passava os dias acompanhado por aquelas imagens inquietantes e guardava a estranha sensação de trazer a mente invadida por pensamentos que não me pertenciam, pressionando-me as paredes do cérebro para evadir-se. De certa forma, me perturbavam, dificultavam-me o trabalho diurno, causando-me uma íntima inquietude e a inexplicável impressão de não estar completamente desperto e integrado ao nosso mundo. Hoje compreendo que se tratava realmente de uma gestão de ideias, um preparo necessário para o perfeito desenvolvimento da obra. Embora incômodas, exerciam uma forma de pressão como se exigissem para serem escritas. Essa sensação desaparecia por completo no instante em que as transferia para o papel, proporcionando-me agradável alívio. Enquanto o enredo se estendia, minhas noites continuaram sendo enriquecidas pelos mesmos sonhos vividos e ricos de detalhes das imagens e dos ambientes que depois se desdobravam na dissertação da história narrada. Por isso, além de escrevê-las, eu a vivi intensamente ao longo dos 3 anos, tempo consumido em sua composição. Uma entidade que não pertence a este mundo esteve presente junto a mim, inspirando-me no seu relato. Responde pelo nome de Adamastor, e sentia a força de sua presença, impondo-me o seu pensamento e dirigindo ativamente o trabalho. Por vezes, podia acompanhar frase por frase a sua elaboração mental, para me perder logo em seguida numa avalanche de ideias e imagens, qual torrente de água cristalina, a banhar minha alma com impetuosidade e ternura ao mesmo tempo, pedindo-me paciência. Falava-me em palavras mudas, impressas na tela mental. Escuta-me, não com teus ouvidos, mas com tua alma. Guarda na memória as imagens que vês e as emoções que experimentas. Depois, escreve-as com calma, sem tanta pressa, e não queiras aprender tudo que te exprime a ideia evasiva. No final, tudo se acomodará. Não temas, e nada se perderá. No entanto, não pude evitar que minhas próprias interpretações interferissem no processo e que minha parca condição intelectual maculasse a clareza das ideias percebidas por esta via intuitiva de acesso ao mundo do imponderável. Certamente que não pude vesti-las com a mesma clareza com que as anotava na tela mental, e por isso guardo a certeza de não ter sido o suficientemente assertivo para evitar os erros que assumo como de minha inteira e única responsabilidade. Muitos nomes e termos inteiramente estranhos ao meu ambiente psíquico eram percebidos com natural insegurança, exigindo-me posterior e cuidadoso estudo a fim de conferir-lhes a exatidão, impondo à captação mediúnica um perfeito controle racional, evitando-se assim os enganos naturais decorrentes de minha insegurança e da rapidez com que se imprimiam em minha mente. Contudo, surpreendia-me, atestando que a maioria deles correspondia exatamente à forma com a qual se me apresentaram. Entretanto, muitos não se acham registrados, ou pelo menos não os pude encontrar nas biografias ao meu alcance, de modo que admito a possibilidade de erros em decorrência da exótica origem desses dados e da exiguidade de minha visão metapsíquica. Ainda que um dos objetivos desse trabalho seja a aproximação dos fatos desta e da outra vida, a precisão de seus informes, no que diz respeito à exatidão da grafia, não foi, em momento algum, o seu escopo principal.
Seu enredo e seu personagem serviram apenas como um propósito secundário para a vinculação da verdadeira mensagem da obra, que objetiva engrandecer-nos para a vida real do espírito, incentivando nossa melhoria moral, ensinando-nos a valorizar a vida e a vê-la como um meio indispensável para a conquista dos tesouros da eternidade. Sei que o protagonista desses relatos desperta especial interesse para a história da nossa nação, por retratar um de seus mais ilustres personagens, e muitos questionamentos serão suscitados perante as revelações aqui apresentadas, por parecer desmerecê-lo das glórias e feitos que lhe atribuímos. Creio que a intenção da espiritualidade superior não é diminuir o valor de quem quer que seja, mas apenas nos revelar fatos que possam nos instruir e nos tornar mais felizes. Acredito ainda que se a vida de todos os grandes homens da história universal, excetuando-se o Cristo e seus santos mensageiros, fosse nos apresentada sob a ótica do espírito, falhas de caráter e fraquezas incontestáveis lhe seriam imputadas, não sendo o nosso herói em particular uma exceção à regra. Nossos ídolos, quase sempre, encarnam nossa pretensão de hegemonia, representam nossos mais genuínos anseios de perfeição e realizam nossos sonhos de audácia. Por isso, costumeiramente, vê-los desqualificados pela realidade ofende-nos os próprios brios. Ao perceber o alcance da obra e sua possível relevância para nossa história, senti-me incapaz de desenvolvê-la com a envergadura de que se fazia necessária. Porém, não me foi dada a opção de negar o trabalho, e tive que executá-lo a despeito de minha insuficiência, pois não guardo dotes de literato. Não conheço o idioma o bastante para evitar grandes erros, e muito menos trago cabedal de intelectualismo satisfatório para ser aquele que a encabeçasse no mundo físico. Senti-me fortemente conduzido e tenho certeza de que a espiritualidade desprendeu enormes esforços na superação dos óbices que minha ignorância lhe contrapunha. Por isso, espero contar com a compreensão daqueles que, conhecendo minhas parcas possibilidades e inquestionáveis limitações, assistem-me projetado em tal patamar de realização. Ainda mais, por tratar-se de assunto distanciado do meu âmbito de atuação profissional. As notas foram todas elas colocadas posteriormente a fim de auxiliar o leitor e pode-se considerá-las como de minha própria autoria. Algumas, contudo, demonstravam-me nitidamente tratarem-se de sugestão do autor espiritual e as registrei como tais. As lições que se depreendem de seu enredo, como as considerações sobre a ovoidização, a energética do psiquismo e as ponderações sobre a doença depressiva do homem, podem ser julgadas inéditas e questionadas quanto ao seu real valor doutrinário, se para alguns parecerem não guardar perfeita identidade com as revelações que até então nos foram apresentadas como integrantes dos preceitos espíritas. Contudo, reservando-me o direito de coautor da obra, deixo claro que se trata de opiniões pessoais, tanto minhas quanto da entidade que as ditou, pois, se lhes dei guarida, é porque se coadunaram com o meu próprio modo de pensar e conceber os ensinamentos espíritas, que me bafejam a razão. Embora eu situe suas origens fora de mim mesmo, este não deve ser o motivo para encará-las como verdades absolutas e inquestionáveis, pois todos, encarnados ou não, somos seres ainda em crescimento e estamos sujeitos aos mesmos equívocos naturais da jornada do conhecimento. Para isso, ressalto as palavras de Allan Kardec, as quais suscito para a nossa reflexão. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada sendo mais do que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral, que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau de adiantamento que haviam alcançado e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal,
Reconhecida desde o princípio, esta verdade me preservou do grave escolho de crer na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por um ou algum deles. Portanto, a razão plena deve norteá-los, não somente na leitura desta obra, como servir também de peremptório juízo crítico para o julgamento de todo e qualquer corpo de ideias que se nos apresente como oriundo do insólito mundo dos espíritos. Desta forma, acreditar na veracidade dos fatos aqui narrados fica por conta da capacidade de cada um em conceber a vida e seu telefinalismo. Aqueles que creem que tudo termina nas portas do túmulo certamente passarão adiante, sem a mera curiosidade de questionar o sentido da existência e o significado de obras de tão aparente exótica origem. Outros, contudo, que acreditam na imortalidade da alma, poderão aceitar a história como um drama real, vivido no plano do espírito. No entanto, não importa que a encarem como mera ficção, se dela for possível extrair subsídios aproveitáveis em nossa melhoria moral. Nosso esforço terá encontrado a sua recompensa. Eis o que interessa, e seguramente este é o escopo maior de todo o nosso empenho, meu e de meus companheiros, deste e do outro mundo. Gilson Teixeira Freire. A história de um Ícaro. Conta-nos o mito dos antigos gregos que Ícaro, filho de Dédalo, ousou fugir dos labirintos de Creta, servindo-se de asas construídas com penas, fixadas com cera. Conseguindo voar até as alturas, aproximou-se Ícaro tão demasiado do sol que seu calor derreteu a cera, fazendo-o precipitar-se no mar Egeu. Este foi o castigo para aquele que, desafiando as leis da natureza, intencionou voar mais alto que os pássaros. Sua lenda ficou na memória da história como sinônimo daquele que é vítima de ambições excessivamente elevadas, além das possibilidades do homem comum. Ícaro personalizou ainda, numa época, o sonho humano de voar como as aves. Homens eminentes, no desempenho de missões no mundo, representam essa figura mitológica quando, deixando-se conduzir pelo orgulho desmedido, alçam voos tão altos na atmosfera das vaidades humanas que as luzes da altivez lhes abrasam as frágeis asas, precipitando-os em grandes quedas morais. Mas é preciso considerar que Ícaro representa não somente missionários falidos, porém o anseio de todo espírito humano, que não basta a si mesmo e está sempre alimentando sonhos de grandeza que lhe façam enaltecer o personalismo enfermiço. Para estes é que Jesus asseverou que todo aquele que se exaltar será humilhado, pois da arrogância passarão à perda dos valores que lhes integram a personalidade, em situação exatamente oposta àquela orgulhosamente pretendida. Estes movimentos fazem parte da individualidade humana, que ainda não conhece o equilíbrio e não sabe situar-se na posição de humildade que nos recomendou o Evangelho. Aquele que entre vós todos é o menor, esse é grande. O inventor, personagem dessa história, foi um destes Ícaros modernos, que, escondendo por trás de sua compleição mirrada e frágil, uma alma altaneira e audaz, aspirou a maior das glórias humanas, ao desafiar as leis da gravidade. Desejou um dia tornar-se uma grande personalidade e inscrever seu nome nos anais da história, como aquele que realizou o maior sonho do homem, voar como os pássaros. Justo imaginarmos que tal encargo, feito sobretudo de soberbia, poderia terminar em tragédia. O Ícaro de nossa narração, por estar envolvido em elevada atmosfera espiritual, julgou ter a genialidade dos grandes sábios, sendo que, na verdade, apenas copiava o que lhe ditavam a intuição nobres entidades do invisível, desejosas de auxiliar o progresso humano, acreditando que unicamente a sua inteligência sustinha suas frágeis máquinas. Imaginou-se
incapaz de falir, enquanto que o mundo espiritual trabalhava ativamente para instruí-lo e orientá-lo, a fim de que seus arriscados projetos não se precipitassem em graves fracassos. Os jornais o focalizavam como o herói do novo século, e apesar de sua minguada aparência, era tido como um grande homem, aquele que competia com as águias e ousava desafiar as grandes altitudes. O mundo espiritual, ao programar a tarefa necessária ao progresso humano, sabia dos riscos que tal missão acarretaria para aqueles que se empenhassem em sua execução. Era preciso uma alma muito humilde para realizá-la com a resistência precisa, a ponto de não se deixar abrasar pelas ostentações humanas. Ao mesmo tempo, o malfadado desejo de glórias precisava ser utilizado como um pretexto para o bom êxito da incumbência, pois a alma, que ainda não atingiu a maioridade, não sabe se mover sem que a jactância lhe dirigia o personalismo rumo ao enaltecimento doentio. A empreitada era delicada e difícil, mas era preciso correr o risco em prol das necessidades do progresso. Para os escolhidos que iriam voar tão alto e experimentar o sabor das maiores vaidades humanas, o perigo da queda moral era uma ameaça altamente provável, superando certamente a possibilidade de precipitarem-se no solo. O inventor não estava livre dessas ameaças. Conquistou glórias momentâneas no seio dos povos, mas se viu um invencioneiro ao se dar conta de que outros homens, em outras terras, também ouviram e responderam aos apelos do mundo espiritual, que tinha pressa na execução de seus projetos, e semeava ideias em qualquer campo em que pudessem florescer. E esses irmãos disputaram-lhe os mesmos méritos pela primazia do fabuloso invento, como patrimônio exclusivo de suas vaidades. Alimentar a falsa ilusão de ter possuído a maior das genialidades e ter sido o único mortal a vencer as alturas. Mas suas glórias eram falsas, tanto quanto eram falsos seus inventos. Com desespero, descobriu-se tão falível quanto qualquer outro mortal. Viu seu nome ser preterido na galeria da história por outros que lhe requisitaram o primado do eloquente feito. Medalhas, títulos, monumentos e honras caíram, desfeitos de um dia para o outro, tais quais castelos construídos nas movediças areias das ilusões egóicas. Não bastaram seus feitos por demais insignes para uma alma em curso na terra. Ele precisava dessa primazia para alimentar o seu orgulho, que já experimentava o sabor dos louros humanos. Depois, a guerra, sim, a guerra, com toda sua crueldade, insistia no uso da máquina que julgava sua, para protagonizar a destruição, contrariando as suas mais sinceras pretensões de paz. O aeroplano, aquele que teimava em considerar seu filho dileto, não podia prestar-se a objetivos tão vis, e sua consciência, martirizada pelo passado de culpas, faria-lhe ainda mais a alma dorida, aprofundando-o no charco a que se atirara. Seu coração vazio de espiritualismo não encontrou consolo no respeito e no carinho que o seu próprio povo lhe dedicava. Este não se importou com o fato de que outros lhe houvessem desqualificado do título histórico de pai da maior invenção de todos os tempos. Fingiu não ouvir e teimou em assim considerá-lo, alcançando-o aos pícaros da merecida glória. Seu nome foi enaltecido e seus feitos valorizados acima de seus reais méritos. Mas não bastou. O louvor que lhe consagrava sua singela gente, distante das realidades do mundo de então, não lhe era galardão suficiente. A desilusão se instalara em seu coração, e ser herói apenas em sua restrita nação não lhe bastava para acalentar a alma doente e ferida, traumatizada pela queda das grandes atitudes do espírito. O drama estava armado, e acreditara não ter como invadir-se dele, a não ser, através do ato ignominioso, fugir
e não mais viver, pondo fim ao curso da própria vida. O nosso Ícaro se precipitou no abismo das maiores dores que o ser humano pode colher. Eis a história urgida nestes singelos relatos. Um romance da vida real, escrito por quem o acompanhou de perto como nenhum outro, revelando as fraquezas e as virtudes de um herói decaído. Suas lições visam não a diminuir sua imagem na memória de um povo e importante para o sustento de uma nação, porém, a nossa educação espiritual, ensinando-lhe que honras e glórias precisam do equilíbrio, da simplicidade e da humildade, a fim de não se converterem em prejuízos evolutivos para aqueles que as protagonizam. E expondo-nos os bastidores da notoriedade, deixa-nos entrever que o gênio é somente alguém que se capacitou pelo próprio esforço a se transformar em um canal receptivo das correntes intuitivas que trafegam entre os dois planos da vida. A doença depressiva e seu cortejo de males encontram aqui uma rápida, porém profunda reflexão sobre as suas origens, enriquecendo-nos com um acervo de conhecimentos que nos auxiliam a entendê-la sob diferenciados aspectos, alicerçado nas expressões do Espírito Eterno, visando, sobretudo, ao estabelecimento de medidas seguras para sua prevenção. A guerra, fonte de ruínas e de grandes dramas, o maior de todos os males que o homem terreno pôde empreender, é também absorta nesta obra em um inusitado ângulo, sob a ótica do espírito. As lições daqueles que a viveram sob a dura realidade do lado de cá são preciosos ensinamentos que nos induzem a adotar a mansuetude como norma indispensável de relacionamentos em toda a extensão da vida planetária e a envidar todos os esforços para se deter a jornada de sofrimentos e destruições dos grandes conflitos fraticidas entre os povos. Em síntese, este é o resumo da obra que temos a alegria de apresentar. Mais um romance lavrado pela influência direta dos espíritos, dentre tantos já escritos, se fazia realmente necessário? Certamente que a literatura espírita hoje disponível é profícua o bastante para solver toda a necessidade da alma humana, já de muito carcomida pelo cientificismo materialista diante da insofismável realidade do espírito. Não se necessita, é verdade, de mais novidades para chamar-lhe a atenção, nem de novos fatos que comprovem a veracidade do mundo do além. Por isto, essa exposição não traz a pretensão de se juntar à pleiade de literatos do espírito, pois seu relato, à guisa de romance, apenas dá cumprimento às determinações do mundo espiritual que visam, sobretudo, mostrar o verdadeiro roteiro dos acontecimentos que os encarnados podem apreciar somente em um de seus lados. Seu valor não está somente em nos mostrar que a vida continua, apesar de todas as dúvidas do homem terreno, mas em completar a história que na verdade se realiza em dois planos de vida e em dois momentos contíguos, aproximando o curso dos fatos desta e da outra vida, unindo causas e efeitos. Entretece a verdadeira sucessão da história, em sua lógica impreterível, quando vista sob o prisma do espírito. E assim, o homem em trânsito no planeta não pode mais ignorar que a vida se constrói em duas etapas complementares de experiências, sempre interligadas pela continuidade inquestionável da linha da evolução. Sem dúvida, muitos duvidarão dos fatos aqui narrados, por se acharem ainda presos à ilusão da matéria. Entretanto, lhes pedimos apenas que os analisem com os olhos da alma, buscando retirar da letra ensinamentos imprescindíveis para a reforma moral que a vida nos suscita. Conhecendo de perto o drama deste Ícaro, certamente aprenderemos a valorizar a existência e a equilibrar os voos do nosso espírito,
para que, cientes das ameaças das grandes altitudes do orgulho e da vaidade desmedida, não nos deixemos resvalar para o fosso das ignomínias humanas. Adotando a humildade como norma de viver, aprenderemos a voar até onde nos podem suportar as frágeis asas da alma, ainda incapazes de nos suster sobre os imensos abismos que nos separam do infinito. Compreenderemos definitivamente que as luminares ideias que promovem o progresso humano não são meras e casuais criações de homens de gênio, mas, sim, realizações que obedecem a planos cuidadosamente idealizados pelo mundo espiritual, fonte de toda inspiração humana. E, finalmente, que a história não caminha ao léu e a evolução não se faz ao sabor do acaso, mas se realizam dentro de um edifício conceptual já pronto, obedecendo a diretrizes divinas cujas extensões não podemos ainda vislumbrar. Embora apenas 2 nomes se responsabilizem pelo desenvolvimento desses relatos, convém esclarecer que ele é fruto de um esforço de equipe, como tudo que se realiza na vida, sobretudo em nossa esfera. Muitos ajudaram, em ambos os lados da existência, e, embora perdidos no anonimato, suas contribuições foram registradas pela vida, que lhes recompensará o empenho. O seu autor principal, Adamastor, embora desconhecido do meio espírita, mostrará os seus méritos pelo seu trabalho e, com discrição, dispensa outras apresentações. Agradecemos ao esforço de todos por esta contribuição à história, mesmo que os homens da Terra terminem em não lhe reconhecer a inquestionável veracidade, e agradeçamos, sobretudo, ao Senhor, que nos permite a oportunidade do tempo para trabalharmos em favor de nós mesmos, engrandecendo o espírito na jornada rumo à eternidade. Que o Senhor nos ampare sempre. Bezerra de Menezes. Capítulo 1. Em Portais do Vale. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo, e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se vanglorie na presença de Deus. Paulo, capítulo 1. Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 29. Após anos de sofrimentos incoercíveis, finalmente, Alberto lançara nos espaços infindos um brado de socorro em sussurrada e rouca voz. Sua mente despertara ao longo e profundo sono de inconsciência em que se arrojara. Conseguira, enfim, elaborar um fio contínuo de pensamento e proferir uma pequena e singela prece, dirigida com profunda sinceridade de sentimentos às forças superiores. Sua oração ecoara pela imensidão silenciosa das escuras e frias cavernas do vale, qual clamor surdo, sufocado de agonia e piedosa súplica. Esta fora ouvida pelos planos elevados da vida, os quais não menosprezam as mínimas oportunidades de auxílio àquele que pede com lisura. Mãe Santíssima, socorre-me, não posso respirar. Mãe Santíssima, ouve-me, por amor de seu filho. E nada mais podia aquela triste alma em frangalhos suplicar, pois seu pensamento, fragmentado, mal se dava conta de sua própria condição. Permanecera detido em profundos pesadelos de tormentos e dores inenarráveis, mas naquele dia o socorro chegaria através de entidades amigas, enviadas de regiões superiores. Eu fazia então parte da equipe de atendimento aos dementados, que despertavam no Vale dos Suicidas. Já de alguns anos dedicava-me a esta tarefa, pois, por minha vez, havia sido também socorrido naquele mesmo local, e ali permanecia em trabalho de minha recomposição pelas pesadas dívidas contraídas para com a vida. Sim, forçoso é declarar que eu fazia parte daquelas tristes paisagens.
porque fora também um suicida. Por tempo prolongado estive inconsciente naquele vale de amarguras, um dos mais pesarosos e lúgubres lugares que a mente do homem comum pode imaginar existir. Perdera, de certa forma, os laços familiares que me entretinham na crosta pelo elevado tempo despendido na recuperação de mim mesmo. E a maioria de meus antigos entes queridos seguia em avançado passos na jornada evolutiva, envolvidos em conquistas, outras distanciadas de minhas necessidades. Eu me retive na retaguarda, por obra de meus próprios desatinos, e não me sentia mais encorajado a voltar ao seio da família dileta, exigindo tolerância para as contingências de minha penúria espiritual. Naturalmente que um coração de mãe jamais esquece um filho, e de minha amorosa genitora recebia sempre apelos de afetividade que me sustentavam no espinhoso caminho que seguira. Recebera dela todo tipo de socorro e carinho, e a ela devo minha condição atual. Mas, por força das circunstâncias, permaneci como trabalhador do vale, vendo nisso uma maneira de saldar parte dos meus passados débitos para com a vida. Sim, eu era um caravaneiro do Vale das Trevas, e orgulhava-me de não me contar mais entre as fileiras dos seus degenerados. Porém, não convém contar a minha história particular, que nada traz de surpreendente aos homens da terra. Devo relatar-lhes o enredo de outro homem, aquele a quem nesse instante iniciávamos o socorro. Por que sua história? Porque aprendi a amá-lo e me afeiçoei ao seu coração por razões que ainda ignoro. Ademais, conheci sua vida como nenhum outro. Acompanhei-a com toda a sua dura realidade e tenho sua devida autorização para discorrer sobre os seus dramas. Outro enredo também não lhes poderia entretecer, pois não trago dotes de intelectualismo ou aptidões literárias para deliciá-los ou instruí-los com outros contos da vida do lado de cá. O Vale dos Suicidas já é conhecido daqueles que têm acesso às informações do mundo espiritual. Dele trataram autores habilitados na arte da escrita, de modo que poucas informações posso acrescentar. Ali é o triste lugar em que se reúnem aqueles que são vítimas de si mesmos e lutam desesperadamente para a recuperação de suas consciências perdidas, desfeitas no desbaratado ato de destruírem a si próprios. Vale de lágrimas e dores, das mais pungentes da alma desencarnada, é também local onde se pode presenciar os mais abnegados esforços daqueles que sabem amar e socorrer em nome do Altíssimo. Foram almas deste quilate que fundaram, ainda nos tempos do Brasil colonial, a cidade de Portais do Vale, quando os limites da nação brasileira se delinearam na geografia política da Terra. Também nos espaços espirituais que circundam o globo desenharam-se as suas fronteiras culturais e linguísticas. Notoriamente, é preciso considerar que no mundo espiritual, limítrofe à crosta planetária, os povos se distribuem em nações semelhantes às da Terra e continuam jungidos pelas mesmas afinidades de costumes e idiomas que os unem durante o estágio na carne, delimitando uma região de atuação espiritual denominada Espaço das Nações. Aí estagia, além-túmulo, a grande massa de desencarnados à espera do momento precioso de retorno à carne. Somente em planos superiores, habitados por espíritos que já ultrapassaram as necessidades de comunicação verbal e as distinções culturais, é que as fronteiras das nações se rompem, dando lugar a uma só comunidade. Estamos, no entanto, muito distanciados dessas luminares esferas, pois ainda nos apresentamos, relacionamos e nos comunicamos da mesma forma como o fazíamos na Terra. Ao mesmo tempo em que se formava a nação brasileira nos espaços espirituais,
Desenhavam-se também as suas regiões de sombras, ocupadas por aqueles que insistem no exercício da maldade sem fim, a fim de colherem as dores e os lamentos semeados. Nesta época, estabeleceu-se o Vale dos Suicidas como a região que agrega almas em sofrimento expiatórios, originários da louca desventura da autodestruição. A matéria extrafísica é entretecida de substância muito mais maleável às emanações mentais dos seres que a habitam, e paulatinamente o ambiente se amolda às suas características psíquicas predominantes. Por isso, o Vale dos Suicidas, adaptando-se progressivamente, formou precipícios, charcos e cavernas em perfeita correspondência às emissões mentais e às necessidades de seus protagonistas. É da lei que o homem colha exatamente o que semeia, pois do contrário o progresso não se faria, se a vida lhe conferisse sempre confortos imerecidos. Todas as nações do mundo dos espíritos têm, assim, os seus vales de dores, em tudo similares ao nosso. A maioria dos exilados do vale ali permanece por décadas, aguardando a bênção da reencarnação, comumente a única porta de acesso para a libertação de suas aflições. Muitos dormem na letargia profunda, enquanto outros vivenciam pesadelos intermináveis e angustiosos. Poucos se sentem vivos, mas não compreendem seus tormentos, guardando no organismo perispiritual as dores dos últimos instantes de vida e os estigmas das agressões que afligiram ao próprio corpo. Suas agonias são inenarráveis, de modo que aqui encontramos os maiores dramas humanos e os mais pungentes tormentos a que pode se resvalar o espírito em trânsito na evolução. Grande e imenso abismo de dores, onde aquele que caiu na desgraça, vítima de si mesmo, lamenta e chora a maior das desditas humanas, o haver negado a vida, o dom mais precioso que herdamos do Criador. Abnegados monges portugueses, desencarnados no início da formação do Vale dos Suicidas, imbuídos do sagrado propósito de amparar as infelizes almas que se ajuntavam nestas paragens de dores, fundaram Portais do Vale, uma colônia dedicada à tarefa de socorro, sob a égide do Cordeiro. Seus grandes portões, limitando a sua entrada, conferiram-lhe logo o seu conhecido nome. Nesse local residem almas nobres, possuídas de imensa dedicação ao sofrimento humano, almas que poderiam estar desfrutando ambientes espirituais felizes, permanecem suportando as tristes e pesadas vibrações que daí promanam. Grande parte de seus habitantes, no entanto, é formada entre aqueles que, como eu, são recuperados do vale e se reintegram nas atividades da vida espiritual como colaboradores, ajudando os que ficam e os que chegam constantemente neste fosso de lágrimas. Assim, nada fazemos demais e apenas devolvemos à colônia e à vida o mesmo que recebemos. E isso faz a nossa felicidade.